Você demorou. Você tem que aparecer aqui mais vezes, entendeu? Espero que esteja tudo bem com você. Muito obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro. Mais um Agora é Você podcast. Mais uma vez eu te peço, você que acompanha o nosso trabalho, você sabe que esse podcast ele é único no gênero dele, tá? E ele é praticamente uma campanha de autoconhecimento, de saúde, de bem-estar, de autoestima. Só que como toda campanha, eu vou te pedir que você ajude a divulgar, porque se você só assiste o podcast, se você não se inscreve, se você não ativa o sininho de notificação, a gente faz um trabalho imenso para levar para você esse conteúdo, mas ele vai parar em você, tá bom? Então, dá esse moral para nós, tá? Ajuda a divulgar, compartilha, comenta, participa, tá legal? Ó, e participa mesmo, porque daqui a alguns programas eu vou sortear uma canequinha, ó, igualzinha essa aqui, ó. Tá? Entre as pessoas que participarem em todos os episódios, daqui um mês, tá bom? Você vai levar, quem sabe a canequinha é sua. Enfim, vamos lá então, vamos falar sobre o assunto de hoje, tá legal? Eu trago uma convidada muito especial, tá? Ela é psicanalista, ela é neurocientista e é uma pessoa muito dedicada ao estudo que as pessoas mais precisam hoje. Eu sempre digo, já disse várias vezes aqui, pessoas não precisam de tecnologia, não precisam do 3D, da inteligência artificial, pessoas precisam de almas, porque atrás das pessoas, né, existe uma alma, almas precisam de almas, então pessoas precisam de pessoas, e ela faz um trabalho profundo nisso. Hoje você vai conhecer as consequências, tá, daquilo que a gente chama de fome da alma. Você sabe o que é fome da alma? Então, ela tem uma frase muito legal que ela diz: a fome da alma, comida nenhuma acalma. E com certeza, todos nós hoje em dia temos algo para suprir na nossa alma. Quais serão as nossas necessidades mais íntimas? É sobre isso que eu vou falar hoje aqui com a minha amiga fantástica que está aqui, que é a Suelen Canin, vulgo Lores. Lores, bem-vinda, como é que vai? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui. Eu quero dizer para você, Oscar, e para você que está assistindo a gente, que realmente esse podcast é único, porque eu vi pela primeira vez um recorte que estava numa rede social e nem era, ou seja, as pessoas estão compartilhando. E eu falei, uau, eu preciso estar nesse podcast. Então foi a primeira vez que eu não fui convidada, mas eu me convidei, mandei uma mensagem no seu direct, falei, vamos contar essa história? E aí você topou. Então estamos aqui para falar sobre fome na alma, comida nenhuma calma. E eu agradeço publicamente aqui a sua iniciativa, gente, porque eu sempre peço, não peço para vocês, se tem agora que você já pegou a bagaça aqui, pegou a linha espiritual desse trabalho, tiver alguém legal, indica, porque eu vou estudar a pessoa, a produção vai levantar o trabalho da pessoa, porque é sempre assim, né? A gente só traz pessoas muito qualificadas, assim como você vai ver que é o caso da Suelen hoje. Então, se tiver uma indicação, ou se você é um profissional, uma profissional, que seja interessante trazer aqui sobre saúde, bem-estar mental, físico, espiritual, mantenha contato com o nosso podcast, é @agoraevocê.podcast. E vamos começar aqui com a minha amiga querida, então. Eu começo perguntando o que eu falei agora há pouco. O que você chama de fome na alma, Suelen? Pois é, Oscar, você trouxe um ponto muito importante no início, onde você estava apresentando que por mais que cada vez mais tenhamos a inteligência artificial, 3D, tecnologia, as pessoas precisam elevar o seu nível de consciência para atingir o que realmente nós somos, que é a alma em primeiro lugar. Inclusive, tem uma frase do Jung que ele fala, você pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as ferramentas, mas quando você se conectar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando a gente começa a falar de fome na alma, a gente está falando sobre aquilo que realmente nós somos, mas que por conta da nossa criação, e aí a gente fala dos nossos cuidadores. Eu tenho uma série de P's, né? Que são os pais, professores, padres, pastores, publicidade e propaganda, que vão nos distanciando da nossa alma, que é a nossa essência, que inclusive na psicanálise a gente chama de self, que sou eu uno com Deus, então não tem separação. E aí, conforme nós vamos crescendo, vamos desenvolvendo o que é chamado e que de repente você conhece aí. Hoje a gente vai deixar facinho para todo mundo entender que é o nosso ego.
Isso. Que não tem nada demais a gente falar e a gente ter um ego, que é o que aparentemente nos separa uns dos outros, mas a gente precisa ao longo da vida, e algumas vezes é pelo amor e outras vezes é pela dor. A gente começa a entender que tem algo a mais do que essa limitação física, e aí a gente começa a falar dessa fome mais profunda que é da alma, que enquanto não nos conectarmos com ela, vamos compulsionar e compensar na comida, compulsionar e compensar, posso falar, pornografia, Pode. compensar, compulsionar em jogos, que é hoje, né, muito do que tem se falado aí sobre jogos, e em várias drogas que não são só as ilícitas, compulsão por compra. Então tudo isso fala de uma alma que já quer ser reconhecida, mas que está presa nesse ego. Sim. Que tem uma limitação, que tem uma autoimagem. O que é autoimagem? É aquilo que eu acredito que eu sou. Não verdadeiramente aquilo que eu sou, mas como você tem aí a sua estante. Dá para mostrar aí, Ale, a estante, ó, tá cheia de livros. Quando a gente nasce, a gente é uma estante, só que tá vazia. E o que é autoimagem? O que é o nosso ego? São os livros, são as informações, os enfeites que vão colocando em nós, Pardini. E aí a gente São os adereços, né, na verdade. Exatamente. E muitos adereços são pesados, muitos adereços nos limitam, muitos adereços nos desconectam, a grande maioria deles, nos desconectam da alma, e a gente segue miseravelmente sentindo fome mesmo depois de comer. Foi isso que aconteceu comigo, que me levou ao ápice de 128 quilos com 26 anos de idade. E aí, já fazendo uso de medicações para emagrecer e não adiantava nada, indo para nutricionista, que é o que a gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, e tentava fazer todo quanto é tipo de exercício físico, e emagrecia, mas engordava. Quando eu fui, e é muito importante você saber disso, porque ainda tem gente hoje que tem algum nível de preconceito com terapia. Eu falo que hoje... A terapia é necessária. Quem não vai pra terapia é que é doido, tá? Terapia é mais importante que celular, viu, gente? Pois é. Bem mais importante o seu mundo interior que o mundo mobile. Então, é preciso... Ó, por falar em terapia, o Brasil, atenção você aí, com certeza isso te envolve. Porque o Brasil é o primeiro do mundo hoje em ansiedade, você sabia? Exato. Primeiro do mundo em ansiedade. E quando a gente fala em ansiedade, o que a gente deve fazer para se proteger disso? Para evitar esse mal? Então, aí eu não sei se eu vou te dar uma resposta que é que você gostaria de ouvir, principalmente o público em casa. Não faz mal, estamos a aqui para isso. ansiedade ou a depressão ou qualquer coisa que salta, a sombra que salta para a luz, ela não deve ser evitada. É o contrário. Ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser reconhecida, e ela tem, num segundo momento, num nível mais profundo da alma, ela precisa começar a ser questionada, não só o porquê será que eu estou ansiosa? O porquê será que hoje eu estou com pressa? Mas qual é a raiz disso? Porque essa ansiedade não começou hoje. Ela tem um fundo, ela tem uma raiz, e a raiz é sobre o que colocaram na nossa prateleira. É sobre esses adereços que foram nos distanciando de quem nós realmente somos, da nossa essência, que foram formando o nosso ego e que foram trazendo uma autoimagem distorcida. Então é importantíssima essa informação que você trouxe. O Brasil realmente lidera, é o top 1 de ansiedade no mundo. E a ansiedade não se evita, a ansiedade se olha de frente, por mais que a nossa carne doa, porque o que o ego quer? O ego quer uma coisa, a alma quer outra. A alma quer resplandecer, ela quer manifestar aquilo que ela sempre foi. Por isso que, inclusive, nas minhas redes sociais eu chamo os seguidores de divinas e divinos, porque é quem realmente nós somos, essa é a nossa essência. Só que o ego, o que ele não quer? Sofrer. Então é por isso que a gente tende a falar, fugir, evitar. É um mecanismo de defesa normal do ser humano, que a nível de inconsciente coletivo, ele é uma força. Só que a nível da verdade espiritual não tem poder, não tem jurisdição, não tem lei espiritual para isso. E quando a gente eleva essa consciência, a gente começa a olhar, ansiedade, você tá aí? Então, senta aqui comigo, nós vamos conversar. Inclusive, já te indico um filme maravilhoso que fala sobre esse enfrentamento da sombra e do ego.
É um filme com o Jason Statham, talvez você até já tenha assistido, chama Revolver. Se eu não me engano, ele ainda é disponível em uma dessas plataformas aí digitais. De streaming. De streaming. E aí ele se chama Revolver, mas ele tem um duplo sentido, porque em inglês você lê revolver, que é de revolver, retornar, voltar. E a temática do filme, embora a princípio seja um filme de tiroteio, de violência ali, tem uma pegada de volta, de retorno, de revolver para a alma sensacional, que nos faz compreender, inclusive, o nosso único inimigo que traz ansiedade, depressão, esses vícios emocionais, essa fome na alma, que é o nosso ego. Eu já fiz um episódio aqui com Américo Barbosa, que quem não assistiu, eu recomendo a todos. Quem assistiu, eu recomendo rever. Eu já assisti 4 vezes esse episódio com ele, maravilhoso. E o título do episódio que eu dei, você é o seu maior amigo, o seu maior inimigo, né? Exatamente. Na verdade é isso. Agora, o que leva a pessoa a tantas compulsões que tem hoje? Por exemplo, a pessoa, ela é compulsão de comer, é compulsão de sexo, é compulsão de tomar café. Não sei, sabe? É uma compulsão atrás da outra. Fazer compra. Não, peraí, eu tenho que comprar alguma coisa. O que leva a isso? Vou falar pra você e pra você, e se você tá aqui é porque você já estava preparado pra essa conversa, pra esse nível, então respira fundo que você vai entender como você nunca entendeu na sua vida. O que nos leva, a princípio, a essa compulsão é justamente o espírito que nós somos, que é eterno, infinito, só que ele está como um perfume que exala distâncias num frasco limitado. Então, o que é a compulsão? A compulsão é um nível de compensação. Então, como é que eu, que a princípio, na realidade do ser, sou o espírito invisível, mais manifesto, sou os dois, é como é dito lá nas escrituras, o verbo se fez carne, e ali não estava falando só do Jesus Cristo de Nazaré, estava falando sobre o homem, que na verdade é o Deus manifesto. Então, como é que eu, que sou esse divino, que sou eterno, infinito, amplo, vou caber nisso aqui? O simples desconhecimento dessa verdade te faz buscar o eterno fora. Porque, Oscar, nós temos quantos sentidos? 5. 5. Todos esses 5 sentidos, eles estão voltados para dentro ou para fora? Para dentro, né? Tudo pra fora, Oscar. Não, mas depende. Olhar. Não, mas vamos falar... Mas você não satisfaz com o sentido, você não satisfaz o teu interior? Então, mas vamos ser pedagógico aqui. Vamos começar do comecinho, do ciclo básico A. Então, quando eu te olho, eu tô olhando pra fora. Bom, nesse sentido sim, ok. Quando eu tô cheirando algo fora. Quando eu tô comendo algo de fora. Quando eu tô ouvindo algo pra fora. Sim. Quando eu estou recebendo um carinho ou tateando algo, é sempre sobre fora. E isso é mais uma artimanha do ego para que a gente ache que a gente é separado do todo. Para que a gente ache que a gente é separado de Deus. Enquanto a gente não relembra, não reconecta, não revolve, a gente fica buscando no externo, que é o que gera prazer, que é o estímulo que a gente sempre foi, desde bebê, estimulado para fora. Olha a formiguinha, olha o passarinho, olha isso. Então, tudo para fora. E a compulsão... Vou trazer aqui uma verdade que, de repente, você vai despirocar aí, mas vai dar tudo certo. Então pode até aumentar o volume. Ela é uma ação do espírito para que gere em você esse conflito, mas que a intenção é que você retorne, revolva a sua essência, a sua centelha, como é também conhecida. Então, essa compulsão, essa compensação é esse estímulo sempre do lado de fora, mas que como já estamos separados, como já estamos enfiados nas crenças humanas, na dualidade, o bem e o mal, o bonito e o feio, o certo e o errado, sempre voltado as sensações e as percepções externas, a validações externas. Posso deixar um outro documentário aqui? Deve. Documentário esse você acha aqui no YouTube, Efeito Sombra, da Debbie Ford com o Deepak Chopra. Você precisa assistir isso o mais rápido possível na sua vida.
E ele é baseado no livro da Debbie Ford, do Deepak Chopra. E fala sobre as nossas sombras, sobre o recalque que Freud também falava, sobre aquilo que a gente reprime. Então, por conta de reprimirmos tudo, a gente deixou de sentir. Eu tenho tatuado aqui no meu braço, inclusive, Coragem para Sentir, que é o movimento que eu faço lá com as divinas e com os divinos para que eles se reconectem, para que eles tenham coragem para sentir aquilo que o ego não quer sentir porque dói. Então a compensação é uma forma de não doer e de sentir prazer de novo naquilo que foi conhecido, que é o fora, que tem a ver com os 5 sentidos humanos que são do lado de fora. Num nível mais profundo, sim, quando a gente vai para nossa alma, a gente sente, a gente imagina. Tanto é que se eu disser para você uma essência de um perfume, você vai imaginar e você é capaz de sentir o cheiro. Mas num aspecto mais, vamos usar um termo chulo aqui, mais raso da sociedade, é sempre para fora. E o que eu tô fazendo hoje, tudo que eu tô fazendo hoje, é sim para que alguém do lado de fora, ou a sociedade do lado de fora, veja o que eu estou fazendo. Então é muita desconexão, é um vazio gigantesco. E aí você vai com fome. Imagina, a pessoa no deserto, ela não tem água e ela não tem comida. E ela tá procurando dar passos e mais passos, porque ela precisa achar alguém nesse deserto do lado de fora que reconheça ela. Quem que aguenta isso, Oscar? Pois é complicado, né? É por isso que vai atrás de comida e sem parar, e atrás de jogos e de todas as coisas que viciam. Porque a gente não é culpa nossa. A gente precisa, uma outra coisa muito importante, Oscar, a gente precisa aprender a impersonalizar o erro. O erro é a maior mentira que te contaram. O erro não existe porque quando você veio para essa terra, quando você encarnou aqui, você já estava metida e metido nas crenças limitantes, no inconsciente coletivo, nessa nuvem. E o Efeito Sombra fala muito sobre isso, esse documentário. Você já estava metido nessa sombra onde as coisas já funcionavam assim. Então não existe o que você tem errado na sua vida, independente do que tenha sido. Porque você não teve a chance consciente até o dia de hoje. Depois desse episódio você já vai pensar diferente. Você não teve a chance consciente de fazer diferente, porque tudo que você aprendeu foi o idioma do inconsciente coletivo. Você quer ver uma coisa? Você sabe que existe o idioma mandarim, não sabe? Sim, claro. Mas vamos falar mandarim agora? Só se for assim improviso. Não dá. Porque o idioma que a gente aprendeu, o natural aqui, é a língua portuguesa. Sim. Então, nós vamos falar a língua portuguesa. Então, a nível de idioma, de sociedade, a gente aprendeu esse idioma. Preciso ser mais, melhor e cada vez, né, fala-se hoje de prosperidade, de alta performance. Para quem? Para mim ou para mostrar para o outro que eu consegui fazer? Que é um grande erro, né? Você ser feliz em função do próximo. Agora, de novo, com você eu quero falar. Você está entendendo aí o que é o vazio da alma? Você está percebendo as carências que as pessoas têm? Com certeza você tem alguma delas, todos nós temos, né? Mas eu quero perguntar, e quando você... Aí você deve, a gente falou aqui de fome da alma, dessas carências. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu sei se eu como por carência ou se é uma necessidade biológica? É isso que eu deixo a Suelen responder então. Como é que a pessoa separa uma fome natural de uma fome emocional? Aí nós precisamos falar de um outro ponto. Esse podcast podia ser um podcast do ano inteiro, né? Podia. Porque o assunto agora é estado de presença. E não é só quando você se senta na frente do seu prato e da sua comida. É estado de vigília e de presença constante ao longo da sua vida. E o que é o estado de presença? É me olhar como sendo este próprio Deus manifesto que segue a vida podendo todas as coisas. Porque se eu estou em estado de presença, eu consigo sentir os sentimentos que eu estou tendo e eu consigo perceber se eu vou comer essa pratada de comida porque eu estou com dor no estômago. Porque a fome, ela dá sinal. Fome fisiológica dá sinal, é dor na cabeça, dor no estômago, você sente o incômodo. Lá nos bastidores você estava me contando que você gravou até tarde, e aí você falou, eu estava quebrado de fome, porque tem esse alerta fisiológico.
Agora, se eu não estou em estado de presença, eu briguei com meu marido, e aí, aonde é a dor? Aqui, ó, coração. Um palmo abaixo do coração Estômago, é né? o estômago. O negócio ressoa, você acha que você tá com fome. É só algo que você idealizou do outro e não esteve presente, porque a gente vai fantasiar o tempo todo. A verdade que ninguém te conta é que você não aprendeu a amar ninguém. Você aprendeu a amar aquilo que o outro faz, que é condizente com aquilo que você gosta, com o que você prefere. Quando ele não faz de acordo com o que você gosta, você sofre. E isso leva a dependências e codependências emocionais. A gente aprendeu a depender primeiro antes de amar. Você chupava a teta da sua mãe, não porque você amava a sua mãe, mas é porque você dependia, você tava com fome. Claro. E aí o que acontece no estado de presença, nesse estado de vigília, onde você se compromete a ser o Cristo interno, a ser o próprio Consolador que estará contigo até a consumação dos séculos, você vai passar a comer o que tem que comer, não só de acordo com o tipo de comida, mas a quantidade e também o propósito do porquê que eu tô comendo. Que, mais uma vez, é o que a gente estava conversando nos bastidores, de você ter encontrado o seu jeito de emagrecer e tá emagrecendo a milhão. Porque você já entendeu, nós já sabemos. Poxa, se o Deus está aqui dentro, se o Criador está dentro da criatura, então se nós nos conectamos com essa fonte no estado de presença, nada será impossível. É por isso que existe aquela frase do apóstolo Paulo que fala, eu tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu fazer um parênteses aqui, e já que você falou do Paulo, também Santo Agostinho, né? Pois é. Porque tem uma passagem que ele, falando de Deus, que ele fala, Deus não está, Deus não tem templo ou igrejas, né? Levante uma pedra e me encontrarás, né? Quebre um graveto e lá eu estarei. Deus está em ti e à sua volta. Então, quer dizer, isso não sou eu, não é filosófica, de Santo Agostinho, né? E vai de encontro exatamente ao que você está falando. Mas deixa eu aproveitar o gancho aí do peso da obesidade. Me fala assim, a obesidade, ela pode ser fruto de um trauma lá da infância, da adolescência, um problema psicológico, que lá na frente, pum, dispara um gatilho e a pessoa, de repente, ela... Assim, não é o momento que ela está vivendo ali, como a gente falou aqui até agora. Uma crise que ela teve, ou um problema biológico. Não, ou a fome biológica. Não. Pode ser um trauma que a qualquer momento dispare isso na pessoa? Prioritariamente é. Ah, é? A obesidade prioritariamente tem a ver com essas questões que são as raízes que levaram a gerar gordura no corpo. Inclusive, atrás de você tem o livro dela, maravilhosa, Cristina Cairo. Cristina Cairo. Que tem o livro A Linguagem do Corpo. Inclusive, tem uma edição do livro dela que é A Linguagem do Corpo, Saúde e Beleza, que fala sobre as raízes tóxicas emocionais que levaram a gordura em determinados locais do corpo. Então, toda a gordura do lado de fora é apenas uma impressão fidedigna do trauma que já estava acontecendo dentro. Gordura na barriga é um tipo de trauma, gordura no braço é um tipo de trauma, gordura na papada é um tipo de trauma. Né? Culote é outro tipo de trauma. Costas, gordura nas costas. Mulher, homem quer muito... Aprendeu desde cedo que precisava levar tudo nas costas. Então, é algo da inteligência do nosso corpo, que é divino, que fala, poxa, se eu aprendi através desse clã, dessa família, que eu tenho que levar tudo nas costas, eu preciso de energia nas costas para poder continuar levando. E vai para uma vida que se distanciou de pai e mãe, mas o trauma ainda tá lá. E segue carregando o fardo, em primeiro lugar, dessa gordura que é energia, porque o que é a gordura? Ela é energia acumulada. Por isso que é caloria, é um calor, é uma energia em determinado lugar ou então no corpo inteiro. Então, prioritariamente, a obesidade, a gordura localizada, ela vai ser de caráter emocional, psicológico e até espiritual. Espiritual de que sentido? Fizeram macumba pra mim, tô gordo. Não, não é sobre isso. Espiritual no sentido do distanciamento do ser que você é, em detrimento do ego. Agora, tem como a pessoa... eliminar, né? Não vamos falar perder, mas eliminar peso, eliminar gordura, sem ficar ali
Não, eu não vou comer isso. Não, tô com vontade, mas eu não vou comer. Sem ficar brigando. Com certeza. Com o prato. Como é que a pessoa faz isso? Com certeza, não só com relação ao emagrecimento, mas com relação a tudo na vida. Tudo é modificado através da consciência. A consciência é a percepção do todo, a percepção das coisas. Mais uma vez a gente volta ao assunto atenção plena, ao assunto presença, que o Eckhart Tolle, no Poder do Agora, fala muito bem sobre isso. E quando eu estou nesse estado de presença, de percepção, eu sou o vigilante, o observador que cria a realidade. Na mecânica quântica a gente tem lá o experimento da dupla fenda. Então, tudo que está manifesto aqui agora, tudo esse podcast, tudo que você está fazendo aqui, em primeiro lugar já foi algo idealizado na sua consciência. Se eu aprendi na estante que colocaram em mim que eu só vou emagrecer através do sofrimento, e preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Se você teve, Oscar, pais que eram críticos e que diziam para você que você não fazia mais do que obrigação, de que você tinha que ser bonzinho, senão você ia apanhar, de que você só era validado se você se esforçasse muito, a pessoa, tanto a mulher como o homem, pode levar para a vida adulta não só para tentar emagrecer, mas para tentar ter dinheiro, para tentar ter uma vida melhor. Sempre vai ter muito esforço para depois eu ter um resultado. E aí começa a acontecer algo chamado efeito sanfona. Porque aí a gente é movido a sofrimento para ter resultado, porque foi esse estigma que foi criado lá na infância. Então eu preciso sofrer para ter uma recompensa. Aí eu tive a recompensa, cheguei no meu peso desejado, cheguei num patamar financeiro desejado, acabou o sofrimento. Então eu me arrepio de falar isso aqui. Porque aí eu preciso criar de novo, e nós somos deuses. O próprio Jesus falou isso. Vós sois deuses. E aí a gente cria todas as coisas, aí vamos lá de novo, por conta do ego, da nossa autoimagem, que é diferente da nossa identidade. Tá. Criar mais problema para depois ter resultado. Aí cria problema de novo e tem mais resultado. Se eu me percebo, eu com o Pai sou um, ele está mais perto do que o ar que eu respiro, ele está mais próximo do que os braços e pernas, ele é todo o suprimento e ele é inclusive essa comida, então não tem eu e a comida, tem uma coisa só. Então eu, o Pai dentro de mim, abençoo tudo isso e como sem culpa. E não é, tem uma frase que eu sempre falo, não é o que você come que te engorda, mas é como você está comendo isso e o porquê você está comendo isso. Quando a gente vira essa chave, você pode comer picanha todo dia que você não vai engordar. Olha aqui, eu vou fazer uma pausa em você, porque tem uma coisa que é importante. Com certeza você aí do outro lado já sentiu aquele negócio, nossa... aquele vazio, você fala, será que eu estou com depressão? Às vezes pode ser, às vezes pode não ser. Eu vou perguntar isso aqui para nossa querida Suelen. Como é que a pessoa identifica um vazio nela? O que há de vazio? O que está faltando para ela poder preencher isso? Sim. Preencher de fato, como ela precisa, né? Não com comida, mas com o que ela precisa de fato. Então vamos falar a nível de neurociência. A depressão, diferente da ansiedade, ela é excesso de passado, ok? Talvez você já tenha até ouvido falar nisso, mas é sempre bom falar, porque o óbvio precisa ser dito. Então, se eu vivo sempre nas lembranças do passado, sejam positivas ou negativas, porque a pessoa pode entrar numa depressão se lembrando de todos os louros que ela colheu no passado e que algum evento aconteceu, ela não colhe mais esses louros, só que aí ela, por ego, precisa evitar a dor e ela busca prazer no passado, só que o passado não existe. E ela fica fomentando aquilo, lembrando da época que ela produzia e que ela conseguia, ela vai entrar num processo depressivo. Ou então, uma pessoa que sofreu um trauma, um abuso na infância, ou que passou por carência financeira, ou uma guerra, ou alguma coisa que realmente afetou, e ela não dá conta de viver no agora e fica voltando para o passado. Então, a primeira coisa que você precisa começar a perceber se vai
apontar para um nível depressivo é aonde está focada a sua atenção normalmente. De novo, é ser o cientista de si mesmo, é ser o vigilante de si mesmo. É não ser mais o cavalo, a vaca louca solta no pasto, mas agora eu sou o vaqueiro, eu sou o cavaleiro, eu estou em cima de mim e eu estou me vigiando, eu estou me percebendo os pensamentos que vêm. Assim como quando a gente era criança, que a gente olhava para o céu e percebia as nuvens, que aí de repente ela começava redondinha, dali a pouco ela parecia um coração, virava um coelho. Então a gente começa a perceber esses pensamentos e para onde esses pensamentos apontam. Se eles apontarem na grande maior parte no passado, e eu não... Na questão não é consertar, porque se não tem erro não tem o que consertar, mas é reinterpretar. E se eu não reinterpreto isso, a tendência é que eu comece a ter atitudes depressivas. No caso da ansiedade já é o contrário, é excesso de futuro. E aí qual que é o trabalho que eu tenho que fazer? O mesmo trabalho, vigiar. E aí Jesus também fala, né? Orai e vigiai, e sempre vigiai. Então eu estou nesse estado de vigília, que até em algumas religiões se fala sobre a meditação, que inclusive, segundo a neurociência, o que mais você pode fazer para acelerar o seu processo de aprendizagem, para ser uma pessoa mais inteligente, é entrar num processo meditativo. E você não precisa colocar música, é você ter minutos de atenção plena no seu dia. Às vezes não precisa nem fechar o olho, é só você estar em atenção plena para sair da hipnose, dessa hipnose coletiva. E aí o que acontece? No caso da ansiedade, você começa a vigiar esses pensamentos e vai percebendo que eles vão mudando. Eles são só nuvens no céu. Você vai percebendo que esses pensamentos geram, sim, sensações, emoções, sentimentos, e que a nível de inconsciente coletivo, eles têm uma força, mas não são poder. Não é poder. E a partir do momento que eu vou percebendo, caraca, 90% do dia eu só lembro do passado. Que coisa, não. Peraí, o que ficou lá atrás que eu não tô conseguindo me desvencilhar disso? E aí você, opa, não, peraí, a vida é aqui e agora. Quais são as microatividades, Oscar, que eu posso começar a desempenhar no meu dia? De repente é você comprar uma plantinha e começar a cuidar. É você, sabe, as micro coisas que vão fazer sentido para você, um hobby que hoje em dia... parece que com esse negócio da tecnologia as pessoas não têm mais hobby. O hobby é ficar lá rolando tela. Entende? E aí você começa com microatividades que te conectem ao agora, uma dança, ou então a pescaria, sei lá o que você vai fazer. Viver o momento, né? Viver o momento é uma organização da sua psique que vai gerar frutos para você estar mais no agora, aonde a vida está. Porque a vida só está no agora. E com relação à ansiedade é a mesma coisa. Começa a pensar sobre o que você está pensando. E aí, poxa vida, mas eu só fico pensando o que se vai ser, o boleto que vai chegar, o negócio... Mas nem aconteceu, peraí. Não, deixa eu reinterpretar isso aqui. Eu estou no comando da situação. Aquele que me enviou está em mim. O sopro de vida já é em mim. Então eu não preciso mais ficar esperando a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade que você tiver de entrar em atividade. Entendi. E aí começa a fazer toda a diferença. Inclusive, você começa a liberar peso, sem fazer dieta. Olha que coisa maravilhosa. Então é o seguinte, olha, já que nós estamos falando de saúde aqui, fica aí. O que eu mais quero é que você fique confortável na sua casa, no seu local de trabalho, onde você se sentir bem. Então, se você precisar ir num médico, se você precisar uma receita médica, se você precisar uma simples consulta, eu vou dar uma dica para você aqui, de um serviço que eu disponho, e eu estou fazendo isso aqui por gratidão ao serviço, tá? Isso aqui não é uma ação comercial. Eu queria convidar você para conhecer a Ânimos Telemedicina. O pessoal atende você muito bem, em qualquer lugar do Brasil que você estiver. 24 horas por dia, você pode estar até fora do Brasil, tá? Você não pode ficar sem o contato da Ânimos. Porque aqui, ó, de repente, você precisa de uma receita médica, pô, você tem que trocar de roupa, enfrentar trânsito, perder tempo, desgastar os seus nervos, entendeu? Pegar chuva, quem sabe, gastar uma grana muito maior. Não, daí você faz o contato com a telemedicina, gente, com a Ânimos, e eles te atendem muito bem, são médicos muito qualificados, e já me atenderam muitas vezes, né? Te dão a sua receita para você comprar o seu medicamento, tá? Mesmo que seja, claro, evidente, se for controlado,
Se você tá com febre, tá com não sei o quê, evidentemente que não vai fazer exame em você por telemedicina. Mas pensa aí, gente, sabe, o tempo que você não sai de casa, eu uso direto, eu uso lá para minha família, aí eu quero recomendar, gosto de recomendar o que é bom. Se não fosse bom, eu não estava recomendando, tá bom? Então, olha, Ânimos, você vai lá na internet, tem o site, é animosconsulta.com.br. Se você preferir mandar um zap para lá, você pode mandar para 972-360-224, tá legal? Então é Ânimos Telemedicina, muito obrigado à direção, ao Alan, a todos aí, pela atenção e pelo carinho. Eu volto aqui com a Suelen e agora a pergunta é a seguinte, Suelen, a gente está falando de vazios, né? Fome da alma. Uma coisa que acontece demais hoje, né? A pessoa desconta no próximo os seus recalques, as suas revoltas, as suas incapacidades, enfim. Sim. A pessoa que trata mal o próximo, que descarrega sem necessidade, né? Seja o namorado, a namorada, marido, esposa, o chefe, um amigo, um parente. Essa pessoa, isso é fruto de um vazio interior também? E como é que se trata isso? Isso, antes de ser um fruto de um vazio interno, é fruto do inconsciente coletivo. Tá. Lembrando novamente, nós nascemos aqui, encarnamos aqui, já enfiados nesse sistema. É por isso que também o Cristo lá avisou, o mundo jaz do maligno. Ele não estava falando a nível do capetão, chifrudão, que tem o rabo pontudo. Ele estava falando sobre um sistema, um livro, vou ter que falar de outro livro. Por favor. Um livro que é maravilhoso, que vai te trazer isso, um livro e um filme, hein? Um livro maravilhoso é aquele Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Vou até anotar o filme. Esse é o livro, tá? E o filme é uma entrevista também, peraí que eu vou lembrar. Inclusive você que está assistindo me ajuda a lembrar aí. É um filme onde um psiquiatra, ele tem que entrevistar um cara que está no corredor da morte. E aí o que acontece? Jack Nicholson, ou não? Não é com Jack Nicholson. E aí ele... gente, olha lá, eu vou falar. Meu Deus, dentro de mim, me lembra. Relaxa que daqui a pouco você vem automaticamente. E aí qualquer coisa a gente coloca na descrição aqui do vídeo. Mas o que acontece sobre essa questão... Não é o Hannibal. Não é o Hannibal, não é. Pesquisa aí, produção. Pesquisa no Google. Filme onde o psiquiatra entrevista um presidiário que está no corredor da morte e ele vê o diabo. Que, na verdade, é o diabo. Nós somos os nossos melhores amigos ou o nosso melhor inimigo. E aí você me perguntou sobre a raiz. Em primeiro lugar, a raiz é o inconsciente coletivo, que lá no Efeito Sombra, no documentário Efeito Sombra, elucida muito bem sobre isso. Então já nascemos enfiados nesse sistema. Ok? E aí o que acontece? Como fomos enfiados nesse sistema, não é sobre o Oscar, não é sobre aquele marido abusivo narcisista, não é sobre a Dona Maria. É qualquer pessoa que tenha nascido num ambiente familiar com distintas situações, teria se tornado um narcisista, teria se tornado uma pessoa... que vai ser um sociopata. Então tem as questões, segundo a neurociência, questões químicas, hormonais e até mesmo de cunho genético, tem. Mas comportamental, a epigenética, que é responsável por 40% do que um ser humano vai se transformar, é justamente daquilo que já estava antes da gente nascer. Um clique. O filme não é Nefários? Nefários. Nefários. Essa produção é sensacional, hein? Nefários. Assistam. Porque aí ele explica direitinho como é que é esse sistema. E é por isso, Oscar... Obrigado, produção. Não, a Lê arrasou. E aí o que acontece? A gente precisa mais uma vez falar sobre a impersonalização do erro. Tá, mas o cara foi lá, ele chutou, ele matou, ele fez tudo. Se ele tivesse a oportunidade de ter nascido num campo verdejante lá no monte com monges budistas, ele não seria essa pessoa, ele seria outra. Porque nós somos moldados conforme o nosso entorno. Então, eu tô falando aqui, parece que eu tô sendo advogado do diabo, mas não é. A gente precisa desistir de culpar o outro para que a gente desista de se culpar.
Para que a gente tire, inclusive, o chicote das nossas mãos e que a gente coloca nas nossas, né, e fica se batendo, se chibateando a cada coisa que a gente faz e que não é segundo o que a sociedade diria que é o alecrim dourado. Mas deixa eu amarrar na sua resposta outra pergunta. Essas pessoas irritadiças por pouco motivo ou por nenhum motivo, agressivas, qual é o prejuízo para a saúde dela em função disso? Então, eu vou também te dizer algo que todo mundo está preparado aqui. Em primeiro lugar, essa irritação, a gente não pode generalizar nunca. Mas pense comigo, uma pessoa que vai desenvolver, por exemplo, uma esquizofrenia, que é um nível, em primeiro lugar, psíquico de extrema inconformidade com o ambiente externo. E a pessoa vai, através de uma inicial neurose, depois psicose, ela vai criando um ambiente interno até que ela acredita tanto que o ambiente interno é real, que ela fantasia, que ela cria personagens. A gente tem aquele filme Fragmentado, que fala do rapaz, inclusive baseado em história real, que ele tinha 13 personalidades. Entende? Então, a gente não pode generalizar. A pessoa que ela é muito raivosa, que ela é muito irritadiça, aquilo ali é uma alma que está irritada com os freios sociais, morais, que a gente fala, né, que é a questão do ego coletivo, e que ela tá saindo muitas vezes gritando numa praça, ou então, sabe, chutando alguma coisa ali. Então, tem esse ponto que a gente precisa olhar. Tá. E tem outro ponto que, de novo, vai ser fruto daquilo que ela aprendeu. Se a gente só tá falando em português aqui porque a gente aprendeu esse idioma desde pequenininho, o idioma do nosso pensar, o idioma do nosso sentir e o idioma do nosso agir vai ser de acordo com aquilo que a gente aprendeu. E aí, o que acontece? Num primeiro momento, a gente percebe, sim, questões que vão degradando o cérebro, que impedem novas sinapses neurais, porque a química hormonal resultante de cada emoção vai trazer, sim, consequências ruins para o corpo. Olha aqui, por exemplo, e o imunológico? Vai por água abaixo, porque você acidifica, é uma questão mais fisiológica. Você começa através... somos seres, falando de cunho material, somos seres biológicos eletroquímicos. Tá? Então a gente tem a força biológica, é o ser, esse ser material, elétrica, tanto é que a gente faz exame de eletrocardiograma, eletromagnético, e somos seres também químicos. Então a gente produz uma química hormonal e essa química vai gerar mais alcalinidade no nosso sangue, antes do sangue nas células, ou acidez. E é claro que isso vai te ajudar a viver mais ou viver menos. Mas vale o contrário também, né? A gente, como seres eletroquímicos, vale o contrário então. Quer dizer, quando você está bem-humorado, você está de alto astral, tal, você está elevando o seu sistema imunológico. Agora, a discordância de pensamentos, tá? Entre pessoas. Eu falo um negócio aqui, pô, você não concorda comigo. Eu vou ali, falo na produção, os caras não concordam. Eu vou na rua e brigo. Quer dizer, isso, agora estamos falando da fome da alma, tá? Os vazios da alma. O que são as coisas que você precisa e não percebe. Mas tem coisas que geram vazio na alma. Essa coisa, eu discordo do pensamento dele, do teu, tal. Isso gera um vazio também ou não? Com certeza gera. E justamente esse ímpeto negativo de não concordar com o outro, de amar só quando o outro fala aquilo que é mais parecido com o que eu aprendi. Isso é uma dissonância cognitiva fortíssima do inconsciente coletivo. O que é a dissonância cognitiva? Eu paro de pensar e começo a fantasiar. Eu paro de ser um ser pensante que esqueci que o outro tem a mesma liberdade que eu tenho e que a gente pode se relacionar, um sendo de direita, o outro sendo de esquerda. Vamos falar a questão política, que é o que mais... só se fala essa bosta agora. Então, e aí o que acontece? Quando eu saio do pensar e vou para a dissonância cognitiva e vou para o fantasiar, aí eu entro nesse labirinto sem saída. Só tem saída quando eu venho para atenção plena. Eu falo, opa, se eu quero ser livre, ninguém quer que tire a sua própria liberdade. Você quer deixar de ser livre? Você quer que alguém venha te cercear? Então a gente precisa lembrar que o irmãozinho, que o coleguinha também é livre. E aí, ouvir
ter a capacidade, a cognição, precisa de inteligência para isso, tá? Inteligência cognitiva, não é só emocional, não. De ouvir e suportar, suportar o que o outro tá falando e entender, nossa, é a liberdade de expressão do outro. Que interessante. Ele pensa diferente de mim, muito provavelmente ele foi criado por uma família X, PTO, Z e tal, e beleza, e eu penso de uma outra forma. Só que aí, a gente vai para um buraco mais profundo. Quem tá certo, quem tá errado? Nenhum nem outro, porque se a gente for falar do cunho do inconsciente coletivo, de crenças limitantes, de dualidade, ninguém tá certo, ninguém tá errado. O certo e o errado são relativos. Relativo. Então, como o bom e o mal. Exatamente. E aí é que tem a questão. Se a gente for olhar a nível espiritual, bem e mal nem existe. Sim, exatamente. Bem e mal nem existe. Ó, atenção você aí. Agora eu sou você. Vou perguntar para ela uma coisa que você já deve ter se perguntado muitas vezes. Quer ver? Tô aqui com a Suelen Canning, que ela... Suelen Canning, bonito, né? Suelen Canning. Eu gostei do Canning. Vou começar a usar o Canning Hello, agora. everybody, ladies and gentlemen, Suelen Canning. O Suelen já é americano, esse sobrenome americano agora já The winner is... Então é o seguinte... Eu pergunto pra você, quando a pessoa tá assim naquele... Nada satisfaz a pessoa. Porra, hoje eu tô num dia que, eu não sei o que eu quero, sabe? Eu não consigo ficar parado, mas não sei o que eu quero. Ligo a TV, não é isso que eu quero. Ouço a música, não dá. Vou limpar a casa. Não, puta, eu não tô afim de limpar a casa. Vou comer alguma coisa. Puta, eu não tô afim de fazer comida. Esse vazio, esse tipo de vazio. Que a pessoa tá naquele dia que nada satisfaz ela. Hoje eu tô virado do avesso. A pessoa quer fazer alguma coisa, mas ela fica nervosa, que nada satisfaz, ela quer saber, ela quer... Como é que sai disso? O que é isso? Em primeiro lugar, me lembrar do que a gente falou, refalou e vamos falar. Que essa entropia psíquica, o que é entropia psíquica? Tropia vem de tropo, de movimento, do cavalo. Ok. Entropia psíquica é a falta de movimento. Essa falta de movimento veio por quê? Porque existe um ego, existe essa ilusão, existe um inconsciente coletivo que foi colocando várias coisas que não eram para serem colocadas na minha estante. E aí eu acho que eu preciso trabalhar tantas horas por dia, eu acho que eu preciso ter 300 afazeres, eu acho. A gente olha para isso e fala assim, isso aqui não é o que eu sou. Essa ansiedade, essa ânsia de vômito, essa dor de barriga, essa cabeça pulsando, o que, né? Agora todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo agora tem diagnóstico. Essa falta de atenção não é o que eu sou, isso é só uma entropia. Meu cérebro paralisou e a gente não vai querer ficar entendendo aonde é que paralisou. Ele paralisou, é a gente chamar a gente para conversar, que até pouco tempo, quando você falava que estava falando sozinho, era conversa de louco. Hoje em dia é louco quem não conversa sozinho, quem não fala consigo mesmo. Então você precisa começar a conversar, perceber as suas próprias sensações, pensamentos. Ok, isso aqui é fruto de uma dissonância cognitiva, de uma entropia psíquica, e eu preciso começar a desenvolver a negentropia, que é negar essa pausa de movimento. Por quê? Porque apesar de todos esses afazeres que eu tenho, de toda essa agitação, eu tenho uma coisa que eu posso controlar, que se chama minha própria respiração. E eu vou começar a controlar a minha própria respiração. Você pode fazer aquela respiração 4x8, que você inspira contando mentalmente 4 segundos e demora 8 segundos. Você pode fazer a respiração dos hindus, então você fecha uma narina, inspira e solta pela outra. Tudo isso simplesmente ferramentas, Oscar, pra gente se conectar com a única coisa que se chama vida, que é o aqui e o agora. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu falo assim, quem fala consigo, conversa com Deus, né? Você falou, já que nós somos uma extensão dele, eu acredito nisso, né? Somos ele próprio, na verdade. Sim. Então é isso aí que acontece. Agora, tem como a pessoa transformar as coisas que ela rejeita na própria cura dela? Com certeza. Como é que faz isso se chama trabalho com a sombra. Que inclusive nesse documentário que eu passei para vocês, o Efeito Sombra, fala muito sobre isso. E é o processo de individuação que Jung fala. Que é o primeiro estágio, que é o ego. Peraí, deixa eu reconhecer que tem um ego. Vamos estudar o que é ego.
que é esse serzinho que tem CPF, RG, que é esse ser que aparentemente está separado, Suelen Lores está separada do Oscar, só que se a gente colocasse um microscópio aqui, a gente só ia ver bolinha e espacinho para tudo, bolinha e espacinho. Sim. Então nós estamos aqui todos nadando numa sopa, na mesma sopa, não tem eu ou você. Só que aí, por uma questão de manifestação, temos o ego, que só serve para isso, para que Deus experimente de multiversas formas a sua própria criação. Deus tirando onda aqui. Ele criou tudo isso. Você vai lá em Gênesis, primeiro dia, tudo que ele fez ele achou bom. Segundo dia, tudo que ele fez ele achou bom. Terceiro dia, tudo que ele fez ele achou bom. Chegou no último dia, nossa, tá legal demais. Imagina Deus naquele prazer, no ápice do orgasmo dele, da criação de todas as coisas. Ele, não, peraí, agora eu vou descer pra esse play. E aí ele desceu em formas diversas para sentir a sua própria criação. Então é entender que eu, em primeiro lugar, sou esse ego, mas esse ego não pode mais me limitar. E aí eu vou para o segundo estágio de individuação, que é o superego, que é o quê? O ego a serviço de Deus, a serviço dele mesmo. Então, sabe aquele negócio? Se eu não ajudo, eu não atrapalho? Sim. Então eu já começo a ficar mais consciente. Peraí, se eu não posso me ajudar, eu também não vou me atrapalhar. Se eu não consigo ainda, por conta das crenças, das limitâncias, me validar, olhar no espelho e falar assim, hoje você tá demais, hein? Ou, parabéns, você olhar no espelho, parabéns, quantos quilos você falou que você já eliminou? De janeiro? 6, por aí. E você olhar pro espelho e falar assim, cara, você é top, hein? Você é foda. Se você não puder ainda fazer isso por você, porque ainda tem muita crença, muito trauma aí, pelo menos não se xingue. E não xingue o próximo também. É quando a gente começa a atingir esse nível do superego, que eu vou fazer o trabalho desse indivíduo que é um com Deus, a serviço do outro. É isso que você faz aqui nesse podcast. Então já está desenvolvendo o superego. E depois, qual que é a outra parte? É o estado de conexão profunda. São aqueles cliques que a gente tem, que a gente não consegue nem explicar, que você sabe. Não, peraí, agora veio um download do próprio Deus comigo. Eu não sei nem explicar isso aqui para ninguém, mas eu senti, eu sei. Eu sei. E são esses, sabe, esses cliques que o Paulo também falava, né? Eu via em partes, mas eu sei que um dia verei face a face. Então a gente vai vendo em partes, vai contemplando a natureza de Deus em toda forma manifesta. Se é BO, é Deus. Se é, ganhei aqui um prêmio, é Deus. Tudo que está se manifestando só pode ser Deus, porque só há Deus. E aí eu vou entrando nesse processo de vigília, de reconhecimento, de negentropia, eu não deixo mais a minha psique travar, e eu finalmente começo a viver a única vida possível, que é o agora. Vou dar um clique aqui. Não posso deixar de abordar, porque assim, tá tão fascinante conversar com você, eu tenho certeza que o público tá amando também, e tem coisas que eu tô me pondo no seu lugar aqui, eu não quero deixar de perguntar, mas também não tenho coragem de interromper ela, porque o assunto tá maravilhoso. Mas você falou do ego, eu quero entrar aqui agora num ponto que está deixando as pessoas doentes, tá? Sim. Então vamos falar do mundo digital. Sim. A pessoa que tem uma compulsão, redes sociais, WhatsApp, Telegram, enfim, tá? Redes sociais, todas aí. Sim. A pessoa que tem aquela compulsão de... Não, porque as pessoas têm que me ver, as pessoas têm que engajar, as pessoas têm que me ouvir, e elas não estão me respondendo o que eu pergunto. Eu tenho a rede social, mas eu não tenho essa neurose, né? Eu tenho um respeito com o meu público, eu sei que eles esperam que eu coloque alguns momentos lá do podcast, que eu coloque momentos dos meus bastidores, da minha carreira. Eu procuro corresponder, eu procuro não decepcionar. Agora, sobrecarregar, não. Né? Hoje o WhatsApp, as pessoas estão tratando a gente como se eles fossem os pacientes e nós fôssemos os terapeutas. Tem gente que manda 10, 12 mensagens por dia. Tem gente que para mandar um bom dia, boa noite, manda uma série de coisas antes, com todo respeito, por favor, né? Porque respeitando as carências de cada um, mas não está dando mais para você ficar nos grupos, e se você não fica no grupo a pessoa acha ruim, se você participa e sai a pessoa acha ruim, e se você fica, você entra nesse turbilhão. Então essa compulsão, me fala, da pessoa ter essa necessidade de ser vista, de ser ouvida, de ser lida,
Aí, isso é um vazio da alma também? É um vazio, e aí, já que eu sou especialista em neurociência, vou trazer um outro livro. O pessoal vai ter que... Por favor, vai tá ter aqui que para ter isso. uma livraria patrocinando esse podcast aqui, por favor, hein? Por favor, eu quero. Por favor. Eu quero, vai ser muito bem-vindo. Porque o tanto de livro que a gente já tá... Alô, Livraria da Vila, pode ser vocês. Poxa vida, olha, boa, hein? Não é? Muito boa, já fica a dica aí. O livro da doutora Caroline Leaf, a primeira vez que eu li foi uma amiga querida que me deu esse livro, que estava até em inglês, chamava-se Switch Your Brain, que em português ficou Ative o Seu Cérebro. E ela fala, e olha que esse livro deve ser de 2010 no máximo. Tá. E ela já falava do movimento milkshake, é assim que ela fala, que é justamente o que vem acontecendo e a tendência é só... Não vamos dizer piorar, senão a gente está dando poder para o mal. E hoje a gente já entendeu aqui que bem e mal não existe. Mas a tendência para que o sistema se perpetue é aumentar isso. Sim. E o que é o sistema milkshake? Conteúdos cada vez mais rasos. Hoje a gente tem conteúdos de 15 segundos, 20 segundos, que aparecem um atrás do outro. E estímulos visuais, que é o que ela explica no livro, estímulos visuais, auditivos. Por exemplo, você não pega só a questão das redes sociais, pega desenho. Desenho, quando a gente fala sobre as crianças que estão começando a nascer agora. A gente assistia antigamente um desenho que o capítulo dele demorava quase 1 hora. Eu sou da época do Caverna do Dragão, do Johnny He-Man. Quest. E aí o que acontece? Você tinha cores mais neutras, não tão coloridas, tinha um desenvolvimento, um começo, meio e fim, tinha dualidade ali? Tinha, como tudo que tá na sociedade, porque isso vende o mocinho contra o vilão, Jesus e o demônio, tudo isso vende muito porque é o que já está instalado no inconsciente coletivo. Então a gente fica... Enquanto não estamos perceptivos e receptivos, ficamos abaixo dessa nuvem do inconsciente coletivo, por isso que nos agrada, porque é a linguagem que a gente sempre aprendeu. Só que quando a gente olha hoje os desenhos infantis, episódios de até 10 minutos, com cores gritantes, fluorescentes, com falas completamente desassociadas, que é para tirar a pessoa do aqui e agora. A definição não é boa do desenho. Você viu um desenho dos anos 70, 80? Sim. Era perfeito, os personagens, eles tinham movimentos perfeitos. Agora hoje parece uma ilustração, parece uma animação, robótico. Né? Você via, por exemplo, lá o cavalo da She-Ra, era um cavalo. Você viu, né? Eram formas. Hoje, cada vez mais, é justamente para tirar, para distrair a pessoa, e isso a nível tanto desse público aí agora infantil, dessas gerações, geração Z, Y, geração Alfa, quanto pra gente também. Que inclusive, que geração a nossa, hein? Que foi da época de datilografia e agora tá segurando um iPhone. Então, a gente tá participando dessa transição, né? Nós somos sobreviventes. Nossos filhos já chegam aí no top da Tecno. Agora, já por falar em top, sabe o que é top? Você vai fazer uma reunião para sua empresa, você vai fazer uma festa na sua casa, o top, nós estamos falando aqui de saúde. Então, a gente só oferece saúde aqui, bem-estar e qualidade de vida. Quero oferecer para você, recomendar, você vai comprar um amendoim, você vai comprar um confeito, castanha do Pará, castanha de caju, tâmara desidratada, banana desidratada, aquele mix que com uma cervejinha é nota 10, com moderação, tá bom, gente? Estou falando da Golden Prime. A Golden Prime tem uma qualidade na produção das coisas, um afeto, um carinho. Visitei a fábrica lá do Itamar, é uma coisa fantástica. É tudo torrado eletronicamente, não tem toque manual, não tem óleo, não tem gordura. Então, além de gostoso, é saudável. Em vez de você ganhar peso, você ganha aplauso, tá? Visita para conhecer. O Instagram é @GoldenPrimeOficial, tá? Ou você pode mandar um zap para lá, é 947-794-474. Eu estou conversando aqui desde o começo com a Suelen Canin, e ela é psicanalista, ela é neurocientista, ela faz um estudo profundo da alma da gente, quer dizer, as nossas carências mais íntimas, e ela faz um trabalho maravilhoso, ajuda você a se recolocar no seu universo, ajuda você a se completar. Daqui a pouco nós vamos falar do livro e das redes sociais dela, vamos mostrar como é que ela era e como é que ela ficou elegantemente daqui a pouco, em função do autoconhecimento, em função de entender a sua essência. Então, não saia daí. Se você chegou agora, fica até o fim, tá? Se você está vendo desde o começo, também fica até o fim e assista de novo, que vale a pena. Eu vou perguntar para ela aqui agora o seguinte, a tecnologia, a inteligência artificial,
esse mundo digital, ele contribui então para gravar esses vazios em vez de preencher? O vazio da alma, a fome da alma? Então, depende. Depende da minha consciência, da minha percepção disso. Tá. Por quê? Porque nós não somos esse Deus que domina, que deveria dominar sobre todas as coisas. Sim. Eu uso inteligência artificial todos os dias. Uhum. E para mim só tem colaborado a nível de intensidade de pesquisas para ajudar o meu público e ajudar as pessoas que eu encontro no mercado, porque eu sou essa pessoa que se deixar eu fico falando aqui até amanhã. Uhum. Esse é o meu perfil comportamental e eu sei que faço isso também, e isso é muito importante, tá? Uhum. Eu sei que faço isso hoje terapeuticamente por compensação, porque um dos traumas que já foi trabalhado e é trabalhado ao falar é que eu vivia muito sozinha na infância, trancada em casa em silêncio. Então hoje o falar é uma compensação, é uma compulsão que sara, que cura todo esse silêncio de todos esses anos. Mas o que acontece? A nível de percepção de como é que eu, o cavaleiro e não o cavalo, aquele que está acima do que está aparecendo, como é que eu vou usar isso? Assim como tudo. Por exemplo, a gente tem aí a questão da bomba atômica. Ela foi formada não para aquilo que ela funcionou. Não, exatamente. Entende? Então a inteligência artificial é a mesma coisa. E vai aparecer outras coisas que a gente nem imagina. Como eu acabei de falar, a gente vem de uma geração que já viveu várias vidas numa só. É ou não é? Oh, com certeza. Então, vai depender do nível de consciência. Agora, se a gente está falando no público, eu não vou falar no público em geral, porque tem pessoas que estão, isso é tão lindo, as pessoas estão despertando, Oscar. Eu não sei se você está percebendo isso, Nós mas estamos na era do despertar, a né? gente está nessa era do despertar. Então, eu não vou falar que é a nível geral, mas aquelas pessoas que ainda estão enfiadas na dualidade, nas crenças e também no bem e mal, que é a questão da dualidade, essas pessoas podem se prejudicar. Porque aí eu não penso mais, a inteligência artificial pensa por mim. Sim. E aí? Como é que vai ser quando tiver um problema para resolver? Eu vou chegar lá no chat GPT e falar assim, ó, tô aqui com um conflito, resolve para mim? Não é assim. Não. Como você trouxe, por exemplo, os seus parceiros, que inclusive, que nome, hein? Ânimos. Porque dentro da psique, ânimos é a parte masculina, a parte yang, a parte racional do pensar. Então é inclusive muito importante que as pessoas que realmente estão enfiadas numa entropia psíquica, elas lancem mão de atendimento. Foi através de um atendimento psiquiátrico que eu comecei a me enxergar e eu comecei a emagrecer. Olha a importância, gente. Entende? Então o Dr. Nassib, que até hoje atende ali na Avenida Paulista, ele chegou pra mim e olhou e falou assim, você sabe que o tamanho que você tá hoje, que toda essa gordura que você tá aí é por conta dos vazios que tem dentro de você. Foi um psiquiatra. Você já pensou se eu tivesse medo por conta daquilo que eu ouvia da minha própria família, de quem ia pra psiquiatra era louco? Porque eu tinha uma tia esquizofrênica e um tio que também... Nossa. E aí, o que acontece? Eles dois iam para psiquiatra. Quando eu estava no Vale da Sombra da Morte, que ou eu fazia isso ou eu ia acabar com a minha própria vida, então eu decidi procurar ajuda psiquiátrica, foi o primeiro passo para começar a olhar para o único lugar que importa, Oscar. Para dentro de si. E o fanatismo? Como é que você coloca essa relação de fome na alma, de vazio interior com o fanatismo? Ele tem relação com isso? Tem relação, e o fanatismo é uma negação fortíssima de todo o resto. Porque se eu sou fanático, eu sou focado em uma coisa. Fanático religioso, fanático político. Ele está negando todas as infinitas possibilidades e toda a presença de Deus que há em toda forma manifesta. E aí ele fica ali naquilo que é conhecido, que é confortável. Mais uma artimanha do ego que quando você assistir, depois você vai me mandar um zap. Você também me fala lá nas redes sociais, quando você assistir o filme Revolver, que vai falar claramente sobre isso. E você consegue traçar um paralelo entre ciência e espiritualidade? Partindo do ponto de vista, gente, que já citamos várias vezes aqui nesse nosso podcast, a espiritualidade independe da religião. Ela pode estar presente até no ateísmo. Sim, Espiritualidade é inerente ao ser humano, ok?
Então eu queria que você Dr. Paul Zek, conheci-o pessoalmente, ele inclusive foi um dos meus mentores em 2018, quando eu fui defender uma tese lá na Florida Christian University, e ele foi um dos meus mentores lá, e ele ateu, tá? E eu também fui até os 27 anos. Porque aquele Deus que tinham me apresentado era um Deus que não fazia sentido nenhum pra mim. Esse Deus projetado, esse Deus Papai Noel, ou então esse Deus que fica com um raio na mão esperando a sua próxima a sua próxima cagada pra poder te culpar e te, né, porque tudo é pecado. E ele, sendo ateu, disse o seguinte: olha, eu sou ateu, mas eu posso afirmar pra vocês que neurocientificamente a pessoa que acredita em Deus é feliz e vive mais. Você acredita num negócio Acredito, desse? eu conheci um ateu, não vou me estender aqui, nosso tempo tá no final. Eu conheci um ateu biofísico da USP e que ele provava por A mais B. Você já falou disso aqui, eu não quis te interromper, tá? Quando você falou que nós ocupamos todo o meio, que nós estamos no meio de uma grande sopa, então ele falava dos conceitos de dimensão. Ele falou, sim, você sai da matéria e vai para uma dimensão maior. Portanto, não é que a vida após a morte, não, é a mesma vida. É a mesma Você vida. passa para outra dimensão. E quando você vem para cá, você sofre uma redução de frequência de uma série de coisas para você poder se converter em matéria. E o cara era ateu, né? E ele recebia projetos eletrônicos, de equipamentos que ele fazia para curar as pessoas de uma outra pessoa, e ele não via isso como espiritismo, ele via isso como um contato entre ele foi um escolhido por esse médico, né, chamava-se Dr. Napoleão, e que era um engenheiro eletrônico que passava esses esquemas das coisas para ele. Então, as coisas, elas não se misturam, né? Que é o mais puro creme, não do milho verde, mas da espiritualidade. Então. Porque essa questão, né? O que é o espírito? O espírito é toda a energia invisível e manifesta. Na verdade, espírito é toda a energia invisível. O manifesto já é ilusão. Isso aqui é só o efeito da causa. Então o que acontece? Quando ele fala dessa forma, ele está sendo extremamente crente num Deus, mas não é o Deus que a gente aprendeu com o inconsciente coletivo, porque inclusive criaram, e a religião criou esse Deus para te afastar de Deus, porque você fica colocando ele numa distância grandiosa e nunca chega lá. Pois é, olha a aflição. Olha aí, falar em aflição, você tem medo da morte? Gente, a morte é o seguinte, você vai tirar a roupa que não está servindo mais. Eu tenho uma frase que tem mais de 20 anos, que eu falo, a morte é o momento em que a gente resolve mudar de casa porque não aguenta mais morar naquele corpo. É só isso, entendeu? Você vai tirar essa roupa aqui, vida segue, só que do outro lado, de uma maneira muito melhor. Olha, eu não posso encerrar aqui, né? Ainda vou falar de umas outras coisas rapidíssimo, mas eu estou aqui com a Suelen Canin, ela é psicanalista, é neurocientista, faz um trabalho maravilhoso, que você deve conhecer esse trabalho dela mais de perto. E com certeza todos nós temos algo a repor ou algo buscar que a gente não sabe o que é. Ela faz esse tipo de trabalho. Eu quero que você fale das suas redes sociais, por favor. Perfeito. Então você divina e você divino que está nos assistindo aqui, muito simples me encontrar lá no @Lores no Instagram. Lores com I, tá? Lores com I, tá? Então Lores é o vulgo, né? O meu apelido, então você encontra lá @Lores, você já vai me ver com a mãozinha assim, você já vai saber que sou eu. E lá no link da minha bio tem todas as informações que você precisa. Pode chamar no direct que ou eu ou a minha equipe entramos em contato. Então por lá você já consegue acessar todas as nossas redes, como a gente faz os processos de mentoria em grupo e individuais, o método Divinamente Magra, porque começamos o real processo de liberação dos pesos, de emagrecimento verdadeiro através da mente, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, por lá no @Lores você me encontra e eu quero bater um papo com você, inclusive, né, dê um feedback. Você que assistiu aqui, vai ser legal conversar com você no direct. Eu respondo. Eu não sou metida, não. Só tem cara de metida, mas eu sou gente boa. Ela responde mesmo, porque ela me procurou, achei demais ela ter manifestado interesse pelo podcast. Eu fui levantar o trabalho dela que, assim, não deu para não trazê-la, né? E pensando em você. E você quer saber se funciona mesmo tudo isso ou não? Emagrecer, encontrando seu interior, repondo o seu vazio da alma. Eu vou mostrar, ela é prova viva disso. Produção, por favor, coloca aquela imagem, como é que a Lores era e como é que ela passou a ser quando ela... Olha aí, ó, tá aí. Galera. Tá vendo? Olha aí como é que ela era. Sem cirurgia, sem injeção na barriga.
Olha, que coisa maravilhosa, tá vendo? Isso, em quanto tempo você chegou nessa Foi forma? cerca de 1 ano e 2 meses, mas eu preciso te dizer que na pandemia, no início da pandemia, você viveu a pandemia que eu vivi? Oh, lógico que eu vivi. No início da pandemia, com esse negócio de compensar, né, de querer trazer a cura e o fim do sofrimento para os outros, eu atendia das 7 da manhã até as 10 da noite. Em 3 meses eu ganhei 30 quilos. E aí, quando eu me vi naquela situação, que eu me pesei, eu estava ali com 117 quilos, e eu sabia, né, porque eu já fazia esse trabalho de vigília constante, eu falei, cara, me perdi de mim, não posso me julgar. E aí eu entrei num nível de autocompaixão, que você for lá nas minhas redes sociais, eu tô falando de autocompaixão o tempo todo. E aí, dentro de 1 ano e 2 meses, eu não emagreci apenas os 30 quilos, eu emagreci 45 quilos, e dá pra ver aí na foto que parece que eu rejuvenesci, porque também tem uma crença de que se a pessoa ela é muito gorda e ela emagrece, ela fica mais velha. Nada disso. Não, é só emagrecer com critério direitinho, deixar o corpo absorver. Ó, ela faz esse trabalho de fome da alma, de reposição do que você precisa, do seu íntimo, com homens e mulheres, tá? Nós estamos colocando ela aqui nesse exemplo, porque ela mesmo dando esse exemplo. O seu livro, vamos falar do seu livro rapidamente. A Frequência da Leoa, um dos livros. Produção, põe aí, olha aí, A Frequência da Leoa. Esse livro, em primeiro lugar, como eu estava falando contigo no início, nos bastidores, entenda uma coisa, todo autor ele vai escrever um livro que, em primeiro lugar, de forma consciente ou inconsciente, ele está falando da vida dele. E das crenças. É impossível você ter um livro que não fale sobre as crenças do autor. Até na filosofia, a gente tem isso. E A Frequência da Leoa é um livro divino. Esse é um livro mais voltado para mulheres, tá? Mas que um homem sensível que queira ajudar a sua mulher, ele pode muito bem ler para entender como é que funciona os vazios emocionais de uma mulher que teve que se tornar uma heroína, uma guerreira desde criança, que aconteceu isso muito com a geração dos anos 70, 80 e 90. Sim. Com a questão da mulher ir para o mercado de trabalho e aí de uma forma... reafirmação feminina, ocupação de mercado. Isso, uma coisa esquisita demais. E aí o que acontece? Eu conto nesse livro da Frequência da Leoa, como é que a gente, mulher, se enfiou na frequência do leão. Fomos para uma energia racional demais, e o racional, gente, quando eu trago aqui, é o ânimos, não é que a mulher não tem mais razão, não é sobre isso. É uma frequência que te gera muito peso, inclusive me gerou peso físico, mas não só esse, gera peso na sua alma. E aí como é que você faz para encontrar, para revolver, para voltar para a frequência da leoa? Então até na capa você vê que tem uma leoazinha, filhote, né? Que representa essa criança interior que a gente precisa cuidar. E do lado esquerdo sou eu, com 3 anos de idade. Por isso que a gente fez essa capa aí. Que, é linda a capa, linda a capa. Deixa eu aproveitar, muito. Já que você falou da Animus, é que a produção tá me lembrando aqui, eu não falei o Instagram da Animus, tá, gente? É @animusconsulta, é igual o site deles, é animusconsulta.com.br, e o Instagram é @animusconsulta, siga, que vale a pena você seguir. Agora, fala, esse livro, qual é a editora? Você sabe a editora? Como é que as pessoas que estão nos assistindo, como é que compram? Foi feito pela plataforma internacional e você consegue, indo lá no @lores, entrando em contato com o link na bio ou com a gente pelo direct, a gente te passa o link promocional. E dentro dele tem um QR Code que quando você acessar, você recebe o acesso do audiolivro. Porque aí você não terá desculpa, você vai ter o audiolivro com a minha voz. Isso é muito bom. Então vai ser maravilhoso. Vale a pena, viu, mulher? Ó, eu já vou, por último, eu vou deixar ela dar um testemunho motivador para você. Você que tenha qualquer doença, ela teve a pior delas. E já a gente vai falar muito rapidamente disso daí. Mas antes eu quero presentear aqui a minha amada convidada, em nome do Estúdio Rocha, até em seu nome, da sua companhia, em meu nome, quero presentear você, Suelen Canin. Você vai levar uma caneca aqui de lembrança do nosso podcast. Mas você não sabe o que eu tava pensando. Se você não me desse essa aqui, eu ia levar, eu não ia nem te pedir, porque essa caneca é bonita demais. Não, mas a outra é exclusiva. É só, olha aí. Essa aí é só para convidados. Que olha aí. Chique, gente. Tá vendo? Não, é um presente, gente, da Cris Arts, tá? Se você precisar de uma caneca maravilhosa dessa para os seus clientes, para um aniversário, para um fim de festa, enfim, olha, preço justo, qualidade, pontualidade. Fala com o Cristiano, pode dizer que você viu aqui. Ele também faz com o mesmo carinho camisetas estampadas, bonés. Vai lá no Instagram, é @CrisArts, _Cris Bassi, com 2 S's
tá? E 2 Bs, @crisartes, Cris Bassi. Fala com o Cristiano, tá? E lembrando, hein? Ó, as pessoas que mais participarem neste episódio dos próximos 3, eu vou sortear entre elas a caneca do mês. Então, compartilhe, opine, participe, você vai receber na sua casa essa lembrança minha aqui, ó, tá? E autografada, só que o problema é que depois vai sair com a água, né? Por último, eu fiquei de perguntar para ela, essa mulher, gente, linda, maravilhosa, elegante. Ô, produção, mostra de novo a minha convidada aqui, por gentileza. Fecha nela aí, olha aqui. Olha o sorriso dessa mulher, olha a vitalidade dela. Ela teve um câncer. Sim. Tá? E ela se desvencilhou do câncer através da fé, sim, que é uma das coisas mais importantes para você preencher o seu vazio da alma, para você matar a fome da sua alma. Eu queria que você rapidamente falasse disso, porque você teve câncer, você foi obesa e você teve várias perdas na vida, sim, ao mesmo tempo. Sim. Perdas afetivas, materiais. Onde é que você foi? Como é que funcionou a fé para você passar por cima disso tudo? Então, o ápice do vale da sombra da morte foi justamente o diagnóstico do câncer, tá, porque é também parte do inconsciente coletivo, que, como você falou, a pior doença que pode existir, e fazendo exames de rotina, acredite ou não, eu ali fazendo uma ultrassom na tireoide, o médico falou, tem um negócio aqui que tá esquisito. E aí fomos fazer a punção e realmente deu. Hoje foi retirado, né? Eu tenho a metade da tireoide, então ficou preservado. E de 3 nódulos que eu ia ter que tirar a tireoide inteira, só restou 1. E aí qual era o exercício que eu fazia? Se eu e o pai, pega essa, Oscar, que aí tem a ver com outro câncer que eu fui diagnosticado e que em 21 dias sumiu, que foi o câncer do útero. Manda. Então, eu comecei a me questionar, se eu e o pai somos um, se Deus é o que eu sou, Deus tem câncer? Não. É possível Deus ter câncer? E aí eu fazia isso e soltava como a gente solta um pum, assim, ó, e soltava. Todos os dias. Se eu e o pai somos um, e tudo que Deus tem, eu também tenho, eu só posso ter aquilo que Deus tem, é possível que Deus tenha câncer? Câncer é uma coisa divina, espiritual? Tem alguma jurisdição, alguma lei espiritual no câncer? Ou é mais uma fonte de ilusão hipnótica fortíssima que se manifestou na carne? Então, se eu e o pai somos um, e se Deus não tem câncer e ele está mais perto do que o ar que eu respiro, não é possível. E assim, ó, essa oração, porque a verdadeira oração não é petição, a verdadeira oração é reconhecimento da verdade. É a conversa praticamente, né? Exatamente. Então eu tava lá batendo um papo, como você falou, é possível, Deus? Peraí, papai, é possível? Se você tá aqui dentro, você tem câncer? Tem alguma coisa de errado? E aí desses 3 nódulos, restou apenas 1, e aí foi retirado metade da tireoide. 1 ano depois, fiz a retirada de alguns nódulos e aí foi feita aquela raspagem uterina, levou para biópsia também, para o anátomo patológico, e a médica me falou, não, você tá com câncer no útero, nós vamos ter que retirar. Eu tava lá no hospital de Atibaia, e aí eu olhava para ela assim com um sorrisinho, que você vai ver também no filme Revólver, aquele sorriso de quando você já sabe da verdade, você não dá mais poder nem para um diagnóstico. Aí eu olhei pra ela e falei, querida, eu tenho promessa de filhos na minha vida, fica tranquila. Não, mas eu vou chamar o médico fulano de tal, oncologista e não sei o quê. E eu deixei a médica falando sozinha e vazei de lá. E eu comecei de novo. Se esse útero só pode ser o útero de Deus, porque não há nada que não seja a própria presença de Deus, é possível que Deus tenha câncer no útero? É possível que exista isso? E era só esse trabalho que eu fazia diariamente. 23 dias depois, eu tenho os resultados dos 2 exames. Essa mesma médica me liga do celular dela, falando, você tá podendo falar? Eu posso falar. E eu achando que ela fosse me forçar a voltar lá para fazer a cirurgia. Ela, olha, as lâminas foram revisadas, não é que foi feito um novo exame. As lâminas foram revisadas, tem aqui a assinatura de 2 médicos, não existe célula cancerígena no seu útero. Olha que maravilha. Tá vendo? Olha, esse é o poder, vou falar de novo. É o quântico. Quem fala consigo, conversa com Deus. Aprende isso, pratica isso. Eu uso isso. Então eu digo para vocês que é uma coisa que vai trazer muita paz de espírito, muita suavidade na sua vida, tá bom? Inclusive um melhor sono. Bom,
Muito obrigado. Olha, eu aplaudo aqui a minha convidada, Suelen Canin, e aplaudo você. Demais. Que se deu ao direito de ficar aqui até o fim. Então, vou falar mais uma vez, nosso podcast é uma campanha de autoconhecimento, autoestima, saúde, bem-estar de verdade. Não deixa que essa campanha pare em você. Olha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, porque aí o YouTube vai fazer com que a campanha avance. Me ajuda, é uma coisa para o bem-estar das pessoas, tá bom? Me ajuda nessa aí. Muito obrigado, fique com Deus, a gente volta na próxima semana. Tá legal? Eu, mais um convidado ou convidada sensacional. E você, e parabéns aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Deus abençoe você, o seu trabalho. Amém. E que você tenha muita prosperidade nos seus conhecimentos e para poder retransmiti-los a quem precisar. Eu que agradeço e como eu sempre digo, só vamos. É isso aí, só vamos. Só vamos. Bora, para cima e adiante. Tchau, até o próximo.